tema de hoje, as crianças já podem sair. Já saíram? Deixa eu nem vi. O tema de hoje é: o Espírito Santo é Deus e testifica que Jesus é Deus. Hoje eu me levanto mais uma vez como defensor de Deus e da sua palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 1. Capítulo 1 é bem fácil, né? Já acharam? Uma desfolhação. Capítulo 1, Gênesis 1. Vou dar trabalho pro Ricardo agora. Ricardo, rápido, tá? Eu vou aqui correndo. Você vai colocando aí, tá bom? Versículo 1. O versículo começa antes de qualquer coisa. Deus iniciando. Só que Deus é Deus em todo o capítulo 1. Para dar ênfase de que tudo que começa tem que começar em Deus. Versículo 1, eu digo a palavra, você repete, só diz o próximo nome, ok? No princípio criou. Versículo 3, e disse. Versículo 4, e viu. Versículo 5, e. Versículo 6, e disse. Versículo 7, fez. Versículo 8, e chamou. Versículo 9, e disse. Versículo 10, e chamou. Versículo 11, e disse. Versículo de número 14, e disse. Versículo de número 16, e fez. Versículo 17, e. Versículo 19, e foi a tarde. Desculpa, 20, e disse. Versículo 21, e. Versículo 22, e. Versículo 24, e disse. Versículo 25, e fez. Versículo 26, e disse. Versículo 27, e criou. Versículo 28, e. Versículo 29, e disse. Versículo 31, e viu. Capítulo 2, versículo 1. Desculpa, 2. E havendo. Versículo 3, e abençoou. Você nunca falou de Deus tanto quanto hoje. E é capaz que Deus já entendeu que Ele quer que você fale com Ele. Mas agora no versículo 4, nós vamos falar outras palavras. E eu vou ler o texto, versículo 4, 2 e 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor. Versículo 7. E formou. Não, do que está aí. Não, agora já mudou, para de graça. E formou. Versículo 8. E plantou. Versículo 9. E o. Versículo 15. E tomou o. Versículo 16. E ordenou o. Versículo 18. E disse o. Versículo 19. Havendo, pois, o. Versículo 21, então o. Versículo 22, e da costela que o. Você nunca falou sobre o Senhor Deus tanto como você falou hoje. É interessante que o Senhor Deus já entendeu. Eu espero que você tenha entendido também que tudo começa em Deus. E Deus quer ser Senhor de alguém aqui hoje. Mas lá no capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, vai até lá. O capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia que está em Apocalipse. Então, lá no último capítulo. Acharam o Apocalipse?
capítulo 22. O final do versículo é Apocalipse 22. Ricardo, isso, final. Acompanhe a leitura. E quando terminar, você fala aquele nome que você está dizendo desde quando nós começamos a leitura. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono e do... Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição. Já era para dar glória a Deus contra alguém. E nela estará o trono e do... Versículo de número 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque os alumia e reinarão para todos sempre. Versículo 6. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Deus. Versículo de número 16. Eu enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Mas veja que desde o início nós falamos Deus, Senhor, Deus. E estamos falando de Cordeiro. Olha onde você entra. Versículo de número 17. Só quem é esposa, faz barulho para ele ouvir, por favor. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem é realmente do céu não tem nenhum problema em que Jesus venha. Agora, quem não é do céu, que Jesus demore muito. Então, eu precisaria que você mudasse hoje, talvez, o seu pensamento. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, o quê? Fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem. E o último versículo, como o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia, tem que terminar com ele: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Diga amém, 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 amém. E antes que você sente, o último versículo, eu vou ler o versículo 13 do capítulo 22, Ricardo. Por isso, esse versículo se encaixa com o que nós lemos desde o início. Eu sou primeira letra do alfabeto grego. E a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Então, antes de você sentar, eu só queria deixar uma frase e uma palavra para você sentar com vontade. Você não é ninguém se Jesus não foi o início da sua vida. E você não é ninguém se ele não for o final da sua história. Então quero que você hoje sente glorificando a Deus, mas comece com ele e termine com ele em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Pode se assentar. Já vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas? Amém, pastor? Quer ir embora já, filhão?
Bom, com respeito ao amém do pastor, então... Quantas pragas houveram no Egito? Parece que tem gente que ainda não entendeu que nós estamos envolvidos numa atmosfera onde Deus é Deus e Senhor, e o Senhor é Senhor. Em Apocalipse diz que o Espírito e a esposa dizem vem. A esposa está junto no versículo 22. Tem um texto, Ricardo, por favor, Gênesis 1 e 2, filho, por favor. Em defensores da Trindade. Quando estamos diante de uma sociedade em que fragmenta, uns creem no Pai, outros creem só em Jesus, outros creem só no Espírito Santo. Mas eu queria hoje aqui enfatizar que a Trindade existe, que o Pai existe, que o Espírito existe e que Jesus Cristo como Salvador existe. E eles não agem um sem o outro. É impossível que o Pai realize algo sem que o Filho esteja e sem que o Espírito esteja. Eu vou provar isso hoje. Esse assunto de hoje é um assunto muito difícil. Ele está dentro de uma escala, dentro dos temas teológicos, como teologia sistemática. E é claro que o diabo quer que ninguém acredite que Deus precisa ser 3 pessoas. Então os muçulmanos dizem que nós adoramos mais de um Deus. Mas na verdade o Deus que nós estamos dizendo, ele é um Deus que age em 3 pessoas. E o poder de agir em 3 pessoas não é porque precisa de 3 para agir, mas quer nos dizer unidade. Quando existe unidade, acontece o que está acontecendo. Ninguém destrói a Bíblia, ninguém muda a Bíblia. Podem querer calar a nossa voz, mas Deus continua sendo Deus no universo. E o nosso objetivo, porque eu não sei, o meu objetivo é de ser um administrador, instruir. Mas o objetivo do Espírito Santo vai muito além, de Deus vai muito além. O nosso objetivo é que, uma coisa que hoje nós estamos fazendo um devocional em casa, eu e minha esposa. Imagine se hoje arrancasse a Bíblia de nós. Para aqueles que leem a Bíblia, pode arrancar. Porque ela não está somente nas Escrituras através de um livro. Ela está guardada dentro de mim. Um dia, na Babilônia, arrancaram o direito de Daniel orar. Então isso não é nada de agora, isso já aconteceu. Mas Daniel, mesmo não tendo um templo, mesmo não tendo um líder, mesmo não estando no meio de uma igreja, ele tinha a sua igreja dentro da sua casa. Estava na Babilônia orando, quando proibiram ele. Quiseram tirar algo de Daniel, mas Daniel propôs no coração de fazer o quê? De não permitir que aquilo que existia no seu coração fosse arrancado por um império. Nenhum império pode arrancar aquilo que Deus plantou dentro de nós. Por isso que nesses últimos tempos Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós, sabedor de que nós poderemos ser atacados por fora, mas por dentro precisamos estar blindados. A nossa alma tem que estar segura em Deus. E isso nós entendemos pelas entrelinhas quando a própria pastora falou sobre apedrejar o corpo de Estevão, mas não poder apedrejar o seu espírito. Ele disse: Senhor, em tuas mãos, como disse Jesus, toma o meu espírito. Porque ninguém tem e ninguém pode dominar. Por mais que você tenha dificuldades, Deus quer que você seja livre no Senhor.
Então Davi disse: escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós estamos vivendo num tempo hoje de muita coisa, menos Bíblia. Mas vocês acreditam que eu estou ouvindo de pessoas de fora, que a nossa igreja é conhecida em Jacareí como a igreja da palavra? Mérito nosso? Não. Deus é dono da Bíblia. Deus é a Bíblia. Deus é dono da igreja. Mas o povo de Israel viveu 430 anos diante de Faraó no Egito. Quantas pragas? O objetivo das pragas foi tirar o povo das garras de Faraó. Então as pragas vieram, porque as pragas na verdade era Deus lutando pelo seu povo no mundo espiritual, destruindo os deuses, aniquilando toda a força ou toda a crença que existia em todos os deuses que existiam, os mais fortes do Egito. Deus veio e abateu ele com as 10 pragas. Para quê? Para livrar o povo de Israel do Egito. Repita comigo: livrar o povo do Egito. Depois que Deus tira o povo do Egito, eles entram no deserto. E agora Deus envia Moisés, dando a ele 2 tábuas de pedra, onde Deus escreve com o seu próprio dedo, no Monte Horebe, Monte de Deus, ou Monte Sinai. E lá ele recebe os 10, que é o mesmo número das pragas. Porque agora, Deus não está mais trabalhando para arrancar ou tirar, desentronizar ou tirar o trono dos deuses, para liberar o povo Egito, ou melhor, o povo de Israel do Egito. Agora Deus está dando ao povo de Israel a capacidade de arrancar o Egito do povo. As 10 pragas tirou o povo, e os 10 mandamentos tirar o Egito do povo. Deus lutando em 2 áreas. Pelas pragas, os espíritos externos, a atuação da força do diabo, e o mandamento tirando de dentro deles o que o mundo externo tinha ofuscado. Eram escravos. Mas eles clamaram, diz a Bíblia, ao Senhor. E toda vez que alguém clama ao Senhor, Deus ouve. E diz a Bíblia que Deus ouviu e desceu para trazer libertação. E quando traz libertação, Ele quer exercer tanto no mundo externo como interno, dentro de nós. Então só tirar o povo do Egito e não tirar o Egito do povo não adiantaria. E é justamente neste momento que Deus vai começar a agir para que o povo possa entender de que quem tirou eles não foi nenhum Deus do Egito, mas foi o único Deus que existe. Só lembrando para todos que estão aqui em defesa apologética de Deus, de que não existe outros deuses. São as pessoas que dão força a esses deuses ou nome a esses deuses. Não existe. Porém, como tem pessoas que creem, eles acabam existindo para essas pessoas. Então, para nós temos a credibilidade, ou cremos que Jesus, que o Espírito Santo e o Pai são um. Mas eu vim hoje expressar, através da ministração da palavra, para nós podermos entrar e entendermos o propósito até o final dela. No versículo 2 está escrito: a palavra Espírito está no texto.
Só que desde o versículo 1, versículo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 7, e os versículos que nós lemos, Deus está mais aparente, Deus. Porém, quando se fala de Deus, existe os três juntos, porque eles não podem agir de forma separada. Então, quando o texto fala no versículo 2 sobre o Espírito de Deus, Deus já está querendo dar uma ênfase de que existe um Espírito e que é, na verdade, uma pessoa, mas ninguém sabe disso ainda. Ninguém entende isso, mas Deus é didático. Ele quer explicando. Então, quando nós olhamos o texto sobre os assuntos que nós lemos, observe que o Espírito se movia sobre os ímpios. Hã? O Espírito de Deus se movia sobre... Por que Deus faz isso? Porque a água vai aparecer em vários textos bíblicos. Até que Jesus diga, eu sou a água da vida. Porque o Espírito move sobre a água. Mas o Espírito também é água. Jesus é água. E aí fica difícil, porque você às vezes na sua cabeça é assim, Luciana. A cabeça da gente é assim, a gente crê num Deus, e Deus, eu creio em Deus. Mas Deus, quando você fala Deus, na sua cabeça tem que estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem nenhuma dúvida. Então a Bíblia vai falar sobre Deus, mas menciona no versículo 2 sobre o Espírito. Como hoje é uma noite, especificamente com uma celebração sobre o Pentecostes, sobre o Espírito Santo, nós vamos entender algumas coisas nos textos. Vamos ler alguns. Além desse, a prova de que onde tem água tem o Espírito. Na Bíblia. Gênesis 8 e 7. E soltou um corvo, que saiu, indo até que as águas se secaram de sobre a terra. Esse é um animal que foi solto. O nome dele é? Vocês estão animados? Corvo. Corvo. Fala com vontade. Isso. Se vocês me gelar, não adianta. Hoje eu estou com vontade. Versículo 8. Depois soltou uma, a ver se... Pronto. A pomba aqui é o símbolo do Espírito Santo. Porque aonde tem água, o Espírito Santo quer trabalhar, agir, fazer algo, descer, sobrevoar, se mover. E Deus está desenrolando, olha que é em Gênesis ainda. A ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, porque aqui, na verdade, é algo físico, porém dando uma ideia de que onde tem água solta as pombas, e nunca urubu. O urubu tem outra dimensão, ele vai buscar outra coisa, ou corvo, né, da família. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou, presta atenção nisso, hein? E voltou a ele para... Isso significa que a pomba sempre entrava na arca. Mas olha o versículo 7. O corvo não. E soltou um corvo que saiu indo e voltando. O corvo ficava fora. A gente entende que quando algo ruim sai da nossa casa, não pode voltar mais. Quem tem que voltar é o Espírito Santo. Então, se você perdeu ele, Deus quer trazer de volta para a sua vida. Mas é algo, lógico que isso aqui é simbologia, eu vou explicar já. Versículo 9.
A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou. O texto não diz que ela ia e voltava. Ela voltou. E quando voltou, voltou a ele. Entrou na arca. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra e ele estendeu a sua mão, olha lá, e tomou-a e meteu-a consigo E o urubu? E o corvo? Versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Por que 7 dias? Porque é um ciclo, é um tempo. Versículo 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. Então, se ela voltou a ele, e o mesmo texto diz, significa que ela entrou de novo na arca, concordam? Vai ficar falando assim, e colocou a mão e colocou para dentro de novo, já está declarado. Sobre a tarde, eis, e arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. O texto diz que foi uma folha de oliveira. Não foi de abacateiro, de mamão, de cedro, de nada, foi de oliveira. Versículo 12. Então esperou ainda outros. Quantas vezes a pomba foi? Até agora? Isto. Esperou ainda um outro ciclo. E enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aí, quando você vai estudar sobre isso, a maioria das pessoas que estudam e conhecem, aqui existe uma profecia significativa de que essa pomba, que era o Espírito Santo, ela saiu do céu e descia sobre os homens, mas não ficava sobre eles, voltava. É a primeira vez que ela vai e volta. A segunda vez que ela vai, volta e traz ramo de oliva. A oliveira verdadeira se chama Jesus. A pomba descendo e levando para a arca é quando o Espírito Santo veio e arrebatou Jesus. Passou um tempo, envia pela terceira vez. E o texto diz que a pomba não mais tornou a ele, porque o Espírito Santo continua conosco. Eu quero que vocês entendam que a pomba aqui é símbolo do Espírito Santo, com base no que eu disse agora, mas ela está sobre a água. Então Deus só pode pousar, entrar, viver aonde tem água, aí dentro. E a água aí dentro é o que nós estamos fazendo desde quando nós fundamos o Templo da Família. É todo dia que tem trabalho, toda vez que tem celebração é Bíblia. Para aqueles que não estão acostumados, se acostume, nós temos mais 45 minutos de mensagem. Já está 30 aí. Já são 7h30. Você tem mais 1 hora, tá bom? Então quem não gosta de água, não pode ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é atraído pela água. Pairou sobre as águas, Gênesis 1 e 2. Aqui a pomba foi lançada para ver se ainda tinha água. 1 Reis 18, versículo 22, eu vou ler um texto. Por favor, Ricardo. 1 Reis 18 e 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Outro. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiram em pedaços. E o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invoquei o nome do Senhor. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus.
E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltaram sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia eles zombavam deles e diziam: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamaram a grandes vozes e se retalharam com facas, com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre o altar, ou sobre si. E sucedeu que passado ao meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro de pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-o sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez, e disseram. E ainda disse: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. 12 cântaros de água, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. Lembrando que Deus aqui já está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá claro? Eu vou provar até o final, se você não tiver dúvida. Se você tiver dúvida. Em Israel, eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do céu. O fogo aqui é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele derramou sobre o altar? Então, onde tem água, tem a manifestação de Deus. Por isso que ele, como homem, e como um homem que entende, que não faz isso de forma lógica, racional, mas faz impulsionado, porque ele disse no versículo anterior, que eu estou fazendo conforme tu disseste. Será que encontraram isso? Viram isso? Põe o versículo anterior, por favor, filho. Esse é o 37. Outro. Aqui, aí. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Acho que é o versículo antes, 36. Olha lá no final. E que eu sou teu servo, e que conforme fiz. Então, quando ele faz o altar, ele está recebendo uma palavra do céu. Faz assim, faz desse jeito, faz dessa forma, joga água, faz desse jeito. O texto está dizendo que ele recebeu isso, e ele fez conforme a vontade do Senhor. Porque todo o altar não pode ser feito de acordo com a sua vontade. É Deus que vai determinar como deve ser feito. Porque tudo tem uma simbologia bíblica, tudo tem uma resposta de Deus. E ele faz exatamente como deveria ter feito. Jogou água, e a água atraiu fogo. Por isso que você vai ser aquecido pelo Espírito Santo se você continuar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, falando sobre a palavra, enriquecendo os textos no seu coração, guardando no seu coração. O Espírito Santo vai começando a brotar no seu coração e algo dentro de você vai começar a borbulhar, receber algo, como Jesus disse, fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Vai perder o desejo da terra, vai perder o desejo de pecar, vai perder o desejo de sumir, vai perder o desejo de desistir, vai ter força para aguentar e vai ter força para continuar a sua jornada.
Meu filho, que você que gosta de Deus é Bíblia, meu filho. Esquece oba-oba, esquece festa, esquece show. Esquece isso. Ezequiel 47, 3, filho. Estou com vontade de falar tudo, gente. Não sei se vai dar tempo, não. Mas se não der também, você fica aí esperando. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. 4. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Outro. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque eram profundas. O Espírito Santo é profundo, mas começa pelo seu tornozelo, passa pelo seu joelho, vai para os seus lombos, e de repente você fala: Senhor, não vou aguentar. Fica tranquilo, pelo tempo que você está comigo, você já pode mergulhar, que você não afoga. Ribeiro pelo qual não se podia passar se não fosse Mas o Novo Testamento também tem uma ligação do Espírito com a água. Põe para mim Mateus 3 e 13, por favor, filho. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Outro. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo. E quando ele sai da água, o céu. E quando o céu se abre, alguma coisa vai acontecer. E viu o Espírito de Deus descendo como e vindo sobre, porque onde tem água existe a manifestação do Espírito Santo. Vou comprovar até que você realmente tenha isso no seu coração. João 4,14. Mas aquele que beber, que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando você busca a palavra, que é a água, o Espírito Santo vai criando em você uma fonte. E tudo que está dentro de você não é outra coisa a não ser vida eterna. Então quem não pensa na vida eterna, quem não pensa nos céus, quem não pensa em Jesus, quem não tem desejo de ir para a glória, significa que uma fonte não foi criada dentro de você, mas possivelmente hoje é a noite de você entender isso. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de correrão no seu ventre. O maior desejo de Deus é colocar dentro de você o Espírito Santo sempre. Só que ele não pode vir se você não encharcar você da palavra. Por isso Jesus veio antes, Jesus é a palavra. E depois que ele subiu, ele mandou o Espírito Santo, porque o seu Espírito Santo não podia vir antes. O Espírito Santo teve que vir depois. Primeiro a palavra lava, limpa e te traz purificação. Depois o Espírito Santo vem para poder te encher e dar continuidade naquilo que Deus te encheu. Mas no versículo João 3 e 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do
de novo o espírito está locado ou está grudado com a água, não pode entrar no reino de Deus. Lendo todos esses textos, você consegue entender, perceber que existem ligações no Antigo Testamento. Põe um salmo, por favor, 46:4. A ligação que nós temos com Deus é através da Bíblia, não tem outro jeito. Então, se você não gosta de ouvir a palavra, se você não gosta de ter dentro de você a palavra de Deus, impossível você ter os céus dentro de você, impossível você ser curado, impossível você gostar dos céus. Nós estamos num culto, numa celebração, que aqui é culto. O que nós aprendemos muitas vezes, o que é culto, é a motivação na alma. Quem é motivado na alma, quando a motivação acaba, ele morre. Mas quem é motivado no espírito, é impossível que a motivação no espírito morra, porque o espírito é que vai vivificar você todos os instantes. Diz a Bíblia que o espírito é que vivifica. Então você não precisa de nenhum tipo de show para se emocionar. O próprio espírito dentro de você vai vivificar aquilo que você precisa trazer vida novamente. Não precisa motivação, não precisa de show, precisa de Bíblia, palavra, ministração. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, ou o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio é um rio que vem do céu, do trono de Deus, e passa por uma cidade, como nós já falamos aqui. Quem é a cidade? Todos nós. Cada um é um templo, e todos os templos juntos se tornam uma cidade de templos. Correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. 5. Deus está é o Pai, o Filho e o Espírito Santo no meio dela. E quando Deus está no meio da cidade, a cidade não é abalada, porque Deus vai nos ajudar ao romper da manhã, ou seja, o sol da justiça vai brilhar em nosso favor, porque nós estamos tendo Deus em nosso meio. Ele está no nosso meio. Na lei, tinha que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas, a fim de que tudo que testemunhasse desse autenticidade de verdade. Isso está em Deuteronômio 17:16, está em Deuteronômio 19:15, está em Mateus 18:16, está em João 8:17-18. Então imagine, 2 pessoas dissessem algo. Imagine que 2 pessoas falando e testemunhando algo mentiroso. Mas se 2 pessoas estão concordando, a mentira se tornaria verdade. E automaticamente a verdade era declarada como um selo por causa de 2 testemunhas que estão concordando com a mesma coisa. Agora imagina se a lei determinou que 2 pessoas era o suficiente para poder dar autenticidade, mesmo que essas pessoas fossem erradas. Imagine Deus, imagine o Pai testificando quem é Jesus, imagine o Espírito Santo testificando quem é Jesus. É o suficiente para dizer que não existe nenhuma dúvida de que no céu, na terra e debaixo da terra não existe outro nome a não ser o de Jesus de Nazaré, o Deus da nossa vida. Mateus 3,17, por favor. Mateus 3,17, cara. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Verso 18. Esse é o pai falando do filho. 18, próximo versículo. Só dá enter.
Travou. Não tem 18? Meu Deus, me ajuda. Ai, Jesus. Acabou comigo agora. 3:18. Vai lá então, vamos na Bíblia. Ah, não tem? É o 16. Isso. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu quem? Vindo sobre ele, testificando quem é Jesus. Versículo 17 agora. E eis que uma voz do céu disse: esse é meu filho amado. Se tem alguma dúvida, então não tenha mais. Quem está aí é meu filho. Quem está aí é o Salvador. Quem está aí é o Libertador. Quem está aí é aquele que vai nos levar para o céu. Aí vem uns bocó. Jesus não existe. Não, foi um grande profeta. Foi um grande libertador. Foi um grande homem. Foi o maior, foi o melhor. Não, eu vou declarar: Jesus é Deus. João 1:1. Quando o Ricardo fez assim, eu falei: meu Deus, acabou lá o programa. E João, que vai escrever para a igreja, vai dizer: no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Vai estudar, o verbo aqui é o Jesus em ação. No princípio Jesus era ação. E Jesus estava agindo com Deus. E a ação de Jesus era a ação do próprio Deus. Oh, Jesus, é demais, demais, demais. Põe 1 João 5:6, por favor. Aqui quem está testificando é o Pai, depois desce o Espírito Santo. Olha só o que João diz: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, de novo a água está presente, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito testifica, Ele é Deus. Você precisa dele, você precisa dele, você necessita dele. É só ele que pode, é só ele que faz, é só ele que realiza. Não tem outro além dele. É só ele que vai te salvar, é só ele que vai te levar ao céu. É só ele que você deve adorar. Só ele, glória, só ele, aleluia, só ele, só ele. Verso 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você pode até fechar o seu coração hoje com a palavra, mas você tem que entender
que você está ouvindo uma mensagem hoje que pode salvar o seu futuro. A tua história pode mudar a partir de um gesto seu. Deus disse para uma cidade, Nínive, está na Bíblia. Nínive era uma capital da Síria. E Deus disse: eu vou destruir Nínive. E quando a mensagem chegou pelo profeta Jonas, que o rei ouviu, ele imediatamente pôs toda a nação, ou toda a capital, em jejum. Diz a Bíblia que até os animais não comeram. Ficaram sem comer durante 3 dias, a fim de que Deus aplacasse a sua ira. E a Bíblia diz que Deus não destruiu Nínive. Porém, 100 anos depois, Nínive foi destruída, porque os filhos não reconheciam Deus como Deus que naquele dia Jonas pregou. Possivelmente você está aqui hoje, e o que se oferece muito para nós são coisas materiais, terrenas. Jesus se ofereceu como alguém que quer te dar uma casa, não aqui, nos céus. Disse ele: eu vou preparar um lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou te preparar um lugar, e voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Que privilégio receber uma casa no céu, só para receber Jesus. A destruição do mundo, do jeito que está, é porque Jesus não faz mais parte. Tem muitas igrejas, mas pouco Jesus. Como o senhor diz isso? Não é o título de uma igreja que faz essa igreja ser igreja. Não é o rótulo, é o conteúdo, é o que se fala dentro, é o que se ministra dentro, é o que se ensina dentro. Então não adianta colocar um rótulo, mel, e quando você bebe, não traz nenhum tipo de mudança em você, ou até pode te matar. Jesus disse na sua época, judaísmo implantado pelo próprio Deus, disse para os fariseus: vocês tornaram os seus seguidores, fariseus, pior do que vocês. Difícil de ganhar alguém que segue vocês. Era preferível que vocês nunca tivessem ministrado a eles. Jesus teve dificuldade de ganhar fariseus, ou discípulos de fariseus. Por isso que é difícil ganhar alguém que é adepto demais em uma seita. Por isso que a Bíblia diz que mais prudentes são os filhos das trevas do que os da luz. Eles têm convicção, mesmo crendo em um Deus que não existe. Convicção. Agora nós temos certeza. Se não tem hoje, vai ser uma noite de mensagem para te dar certeza. Você está no melhor lugar. O reino é o melhor lugar para você estar. Jesus. Jesus testificou do Pai. Mas testificar na carne, só podemos ter como exemplo Jesus. Porque Jesus estava na carne quando testificou do Pai. Mas não estava vivendo os melhores momentos da sua vida, não. Fisicamente falando. Jesus testificou do Pai. Lucas 22:41, Ricardo, por favor. Jesus testificou do Pai. No Getsemane. E apartou-se deles, dos discípulos, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. E dizendo, ele chamou Deus de Pai.
testificando, por mais que eu esteja em agonia. Tem gente que desiste de Deus, por muito menos. Ele está em agonia dizendo assim: eu testifico, não importa o que eu esteja passando, eu testifico, tu continua sendo meu pai. Se queres, passe de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua, porque a vontade nesse instante é carnal, física. Você pode pedir para Deus afastar o que você quiser dele, mas nunca se revolte contra ele. Nunca deixe de testificar quem ele é, porque Deus não é o que ele faz. Deus ele é o que é. Ele não pode ser um Deus para você porque ele fez. Mesmo que ele não faça nada, ele continua sendo e precisa ser o seu Deus, não importa. Deus não se vincula ao que ele faz, Deus se vincula a quem ele é. E ele é o que você precisa que ele seja. Diga para eles que o eu sou o que sou. Me dá um minuto, por favor. Ninguém pode dizer nada na carne, é claro que é verdade. Por isso que o Espírito quer te encher. Quem diz quem eu sou? Tu és o Cristo. Não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas foi o Pai, pelo Espírito Santo. Foi a presença dele em você, Pedro. Ninguém reconhece Deus se não for pelo Espírito. Então, se você não glorifica a Deus, não faça forçado, faça pelo Espírito. Jesus testificou do Pai, não somente no Getsemane. Lucas 23, 33, por favor, filho. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 34. Ele dizia: Jesus, não importa o que esteja passando, se o diabo quer mudar a minha forma de reconhecimento quem tu és Pai. Tu és Pai. 46. Tu és Pai. Não importa o sofrimento que esteja vivendo, tu és Pai. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, Pai. Sabe por que existe uma força na palavra? Porque ninguém consegue fragmentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é por essa razão que Deus quer unificar a igreja com eles. Jesus disse: Senhor, Pai, como nós somos um, que eles sejam um em nós. Porque se eles forem um em nós, não existe morte, não existe falência, não existe trevas, não existe o inferno. Nós vamos morar com Ele.
Pai está no texto? Jesus está no texto? Procura o Espírito aí. O diabo não quer que ninguém saiba disso, mas ele vai se lascar hoje. Não, vou dizer de novo, ele vai se lascar hoje. Porque nós vamos falar que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. E Ele está presente e vai te levar para o céu se você estiver nele. Eu sinto uma graça, meu Deus. Jesus. João 8,17, filho, por favor. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de ninguém testifica também o Pai que me enviou. Quantos testemunhos precisam? Tem quantos aqui? Jesus e o Pai. E se o Jesus e o Pai está, quem está a terceira? O versículo 20, olha como fazer com ele, ou querem fazer com ele. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. Jesus ama ensinar no templo. Se ele viesse em nossas igrejas, possivelmente ele teria liberdade para subir aqui e dizer: eu posso falar aquilo que Deus quer que eu fale. Só que Jesus está ensinando no templo e ninguém o prendeu. No templo você não fica preso quando Jesus está ensinando. No templo ninguém prendeu ele, porque no templo não tem lugar, não é lugar de prender, é lugar de se libertar. E o texto continua. E não puderam prender, porque ainda não era chegada a sua. Jesus morreu com quantos anos? Não, fala redondo, melhor. Deveria viver quanto? Estevão, a pastora falou, acabou de mencionar, separemos 7 homens de boa reputação, diáconos, para entregar cesta, para servir a mesa das viúvas. E Estevão, em seguida, deu uma mensagem e morreu. Você está pronto para pregar, para morrer? Não é fisicamente, pregar para morrer para o mundo. Abrir mão dos seus desejos. Não sabe o preço que está aqui, mas também não sabe a bênção que está aqui. Não era chegada a sua hora. Isso declara-se que o homem pode fazer o que quiser com você. Se Deus não quiser, não existe. Deus não quiser, não existe. Quantos de nós livramos ou nos livramos do Covid? Não morremos porque Deus não quis. E se Deus não quis, não somos merecedores por estarmos aqui. Talvez porque nós não iríamos para o lugar que Deus queria que fôssemos. E Deus está dando uma chance. E Deus está falando com alguém aqui, eu tenho certeza. Deus deu uma chance. Porque o Covid estava assim, ó. Quem que eu pego? Quem que eu pego? Quem que eu pego? E quando entrou, Deus disse: esse você não mata, esse você não mata, esse você não vai levar, esse também não. Mesmo sendo incrédulo, Deus disse: esse não, esse não, esse não. Porque não foi chegada a sua hora ainda.
Deus está no controle de tudo. Então quero falar bem alto. Os demônios, os inimigos não podem acelerar a nossa partida. Porque no Antigo Testamento não se falava de vida após a morte, com exceção de alguns exemplos. Os ossos de Eliseu, alguns exemplos como Elias, que ressuscitou o filho de uma mulher que não podia ter filho, e alguns outros. Não se tinha ensino, então cada um ouvia-se aquilo como se fosse algo, que milagre. O Antigo Testamento, o maior enfoque das pessoas era viver em vida na terra. Só que isso era lei. Então nós queremos viver, claro, é um dom de Deus, mas o maior dom que Deus quer te dar não é viver na terra. O enfoque maior do Novo Testamento é viver com o Senhor nos céus. Não, se eu viver 100 anos, porque Deus... Não, coitado de você, não é mérito. Que se fosse, Jesus estava até hoje. Ele disse: eu não preciso viver muito, eu só preciso viver o propósito. Eu vou repetir: eu não preciso viver muito, eu só preciso viver o propósito que Deus tem para a minha vida. 33 anos, estou indo embora. Jesus, estou indo, já cumpri. Estevão morreu cedo. Os apóstolos, talvez um deles morreu um pouco mais velho, mas isso não muda nada. A morte não pode ser um medo, ela é um inimigo, mas já foi vencido pelo Espírito de Deus. Meu Deus, não vou conseguir terminar, Jesus, mas eu vou terminar aqui mesmo. O que é testificar? Testificar é dar testemunho, é testemunhar, é atestar, é comprovar, é afirmar com certeza, é assegurar. Então Deus está dizendo assim: eu asseguro, eu afirmo com certeza, eu comprovo, eu atesto, eu testemunho, eu dou testemunho de que Jesus é o meu filho, é Ele, eu dei. João 3,16, eu dei, eu amo tanto o mundo, eu amei tanto o mundo, eu amou tanto o mundo, que deu o seu filho, eu dei Ele. Agora Deus deu Ele para nós, mesmo nós estamos e sendo inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos deu Jesus. Agora, se Deus deu Jesus, nós ainda nem o conhecendo, nem nascidos éramos, somos inimigos de Deus. Será que não é o suficiente você crer que se Ele morreu por você, Ele tem poder para te levar para o céu? Que fé é essa que nós estamos crendo? Eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que Ele morreu. Ué, então creia que Ele vai te levar. Eu não sei se eu entro aqui, porque se eu entrar não vai dar tempo de terminar. Vou entrar não. Ai, Jesus. A maior autenticidade de Cristo foi sempre mostrar e provar para nós. E com base no que eu estou falando, Jesus, desde o início, Ele iniciou a sua trajetória com o poder do Deus Espírito Santo. Mateus 1,18, por favor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido Pronto. O Espírito Santo já veio trabalhando, porque não dá para Ele trabalhar sem Jesus.
O Pai não pode trabalhar sem o Filho e sem Jesus. Então veio o Espírito Santo e veio com Jesus, porque eles não se desgrudam. Eles são unânimes. Por isso que não tem uma palavra que pudesse dizer dos três juntos, unidade, triunidade. Então usaram na teologia de trindade, 3 em 1, mas não vivem separados. Ao ponto de Jesus na cruz dizer: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ele nunca ficou distante de Deus, mas o pecado foi tão grande que distanciou. O véu rasgado foi a oportunidade que Deus nos deu de enxergarmos os céus. O véu rasgado, eu consigo agora ver além da cortina. Eu consigo ver além do primeiro, do segundo céus. Eu consigo enxergar que existe chance, oportunidade para mim. Mas quem fez isso? Foi Ele. Então Ele já nasce com uma obra do Espírito Santo. Mateus 3,16, por favor, filho. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E de novo, aquele texto que nós lemos: o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo de novo. Põe um outro texto para mim. Aqui começa-se o seu batismo. Lucas 4:1, por favor. O seu nascimento, o Espírito Santo estava. No batismo, o Espírito Santo não podia faltar. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do batismo do Jordão e foi levado pelo Espírito mas ele foi junto. O Deus que gerou Jesus não deixou ele em hipótese alguma. Então, se você for gerado pelo Espírito Santo, em hipótese alguma ele te deixa. No deserto ele vai. 4:17, filho. O seu ministério agora vai desenrolar na palavra. Ele nasce com o Espírito Santo. Ele se batiza, o Espírito Santo está presente. Ele vai para o deserto, o Espírito Santo vai junto. Ele vai ministrar na sinagoga, ele vai ensinar na sinagoga. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Romanos 8:11. Não, desculpa, Atos, esquece esse. Atos 1:9. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. No batismo o Espírito Santo estava junto. No deserto da vida o Espírito Santo foi com ele. O Espírito Santo trouxe ele do deserto e levou ele para dentro da sinagoga. Na sinagoga ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E todo o seu ministério o Espírito Santo está com ele. E no Atos 1:9, dando as últimas palavras para os seus discípulos, ele diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Quem levou Jesus? Isso aqui é Jesus levando, tá bom? O Espírito Santo levando Jesus. Ele deu só um exemplo. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. E se ele gerar vocês em João 3, nascido da água e do Espírito, nasce de novo, vê o reino, entra no reino, e agora o Espírito Santo vai te conduzir. Não importa onde você estiver, no deserto ele vai estar, durante a sua vida ele vai estar, até que você seja arrebatado no dia, daquele dia que Deus vai te trazer. Ressuscitou Jesus? Vamos ver se vocês aprenderam. Quem ressuscitou Jesus? Pararam. Quem ressuscitou Jesus?
Pararam, erraram. Quem ressuscitou o Espírito Santo? Oh, Jesus. Não. Está vendo como está muito encrostado na minha mente Deus? Não, Pai. Quem ressuscitou Jesus foi o Pai, foi o Espírito Santo e o próprio Jesus. Eu vou provar na Bíblia hoje. Cadê o Cláudio? Fala alguma coisa, Cláudio. Nós estamos dizendo que o Pai, Jesus não pode fazer nada sem. Então não pode dizer o Espírito Santo que ressuscitou ele. Tem que dizer o Pai, o Espírito Santo, e Jesus tem que participar. Eu vou mostrar para vocês, para a gente encerrar essa noite. Põe um texto para mim, por favor, Romanos 8 e 11. Paulo ensinando. Quando você fala em Deus, pronto, Deus já perdeu. Eu li no começo que Deus era os três, lembra? Agora nós já fragmentando ele. Então quando você falar, você não pode falar Deus, você fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que o batismo não é só de Jesus. É o Pai, o Filho, né? Te batiza em nome de Deus. Tem alguém me ouvindo? Nós temos que quebrar isso na nossa mente. Nos ensinaram errado, ou nos impregnaram errado, ou ensinaram certo e nós aprendemos errado. Ficamos guardando. Não é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo sobre o Espírito Santo. Calma, vou continuar. Gálatas 1 e 1. Quem ressuscitou aqui? Quem ressuscitou Jesus? Fala comigo agora, pode falar. Isso, aqui pode falar, para você ver. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou Jesus? Antes. E agora? Fala. Faltou quem? Eles não vivem sozinhos. Faltou Jesus. Eu vou ler um texto. Pega aí. João 10, 17, 18. Por isso, o Pai me ama. Deixa eu deixar um outro texto para ler aqui rapidinho. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ou seja, eu, o Espírito Santo e o Pai estavam juntos quando eu ressuscitei. Eu ressuscitei porque eu estava com o mandamento, porque o Pai mandou. Não tem como separar Jesus do Espírito Santo do Pai. Então se o Pai ressuscitou Jesus, o Espírito Santo ressuscitou Jesus, e o próprio Jesus se auto-ressuscitou. Eu estou fazendo assim porque eu sou bobo, tá vendo? O maior objetivo dessa mensagem é dar autenticidade. A unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um Deus. Então vem a pergunta: e o que eu já falei em alguns momentos da mensagem. Existe um texto bíblico que fala assim, ó: nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedidos.
Por isso que ele não se fragmenta e não permite que ninguém seja usado para fragmentar pessoas. A igreja, ela é um corpo. Cada membro ou cada pessoa é um membro. Então Deus odeia contenda entre irmãos, porque a contenda vai separar, dividir pessoas. Então Deus não quer, abomina, ele diz o texto. Então qual é o objetivo maior de Deus? Mostrar que mesmo que a humanidade não creia que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso não muda nada. Porque eles não vão se fragmentar. Não vão permitir que nada aconteça para se fragmentar. Desde o início, o Senhor Deus, porque era assim que ele se manifestava. Mas depois foi se testificando sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, para nos ensinar de que eles não podem se separarem. Então todos que trabalham para a unidade, trabalham com o objetivo de se unir a eles. Então quem se une a Deus, deixa eu fazer uma pergunta, alguma coisa que Jesus quis fazer e não pôde, está registrado? Ele vai dizer assim, vocês me matam? Não, eu que dou a vida. Coitado de vocês, eu estou dando. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com o corpo, mas se Deus disser não vai fazer, não vai fazer. Foram quebrar sua perna, não podem quebrar. Por quê? Porque a perna é corpo, e corpo é a igreja, e igreja não pode ser quebrada. Deus não permite que a igreja seja quebrada. Então quando ele verbaliza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele já deixou claro, não mexe com ela, não toca nela. Ela tem alguém que cuida dela, que trabalha por ela, que salva ela, que alimenta ela. Então se eu quiser matar, eu que mato. Eu firo, eu curo, eu mato, eu dou vida, eu levo a sepultura, eu tiro de lá. Eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Então a sua incredulidade, o seu não desejo ou o seu desejo vai mudar para você. Para ele não muda nada. Não crê em Deus, não mudou nada, coitado. Quem a gente não crê que não existe são os deuses pequenos. Não crê em você, madeira, pronto. Mas em Deus, quem crê ou quem não crê, não muda nada para ele. Quem crê e quem não crê, muda para você. E nós estamos sedentos de sermos arrebatados com Cristo. Por isso que eu defendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu quero me unir a Ele. E por esse propósito, Ele disse, então eu quero que você transmita isso, não somente numa mensagem, mas que você cuide de um povo. São 4 anos e 6 meses. E domingo na pandemia, 2 anos, eram 2 cultos. Bíblia, palavra, Bíblia, palavra. Para chegar numa noite como essa, a gente sentir no louvor a presença do Espírito Santo. Sentir até agora, minha carne está tremendo aqui em cima. Eu pedi 1 minuto porque eu estava realmente sentindo que Deus quer fazer algo especial para alguém hoje. Nós vamos nos colocar em pés. O grupo de louvor, vem para cá. Deus me livre de me afastar, desistir depois de tudo que já conquistei. Vou dizer que nem Neemias, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. O nível que eu cheguei, que nós chegamos, foi muito alto, foi muito difícil chegar.
Eu queria que você pudesse se fortalecer no Senhor. E eu sei que para cada um tem um dia específico. Para um dia Deus curou um paralítico, no outro dia curou um cego, no outro dia curou um leproso, 10 leprosos. E Deus tem o seu plano por onde Ele passa. Não quero forçar nada. Porque se Deus não fizer, não adianta forçar aqui nada. Mas se eu tenho possibilidade de preparar o ambiente para você sentir, eu estou aqui para fazê-lo. Trazer o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa noite de celebração do Pentecoste, para mim é uma honra. Falar de Deus, me falta palavras. É muito raso o meu vocabulário, é muito raso o meu conhecimento. Mas me pus à disposição. Vivo normalmente. Mas quando alguma coisa acontecer, tenho aonde recorrer. É igual quem tem convênio. Fica na sorte. Ou porque não tem condições de pagar, ou quem tem condições de pagar e não paga, fica na sorte. É igual seguro de carro. Não tenho, quem sabe? Deus guarda. No dia que levar, ai, porque não fiz. Então, nós fizemos um seguro de vida eterna. E eu estou aqui hoje para oferecer. Quem quer receber um seguro de vida eterno? E como tem que fazer? É só receber Jesus. Só isso. Pastor, eu recebo. Mas receber Jesus é a partir de então, viver o que Ele vai te ensinar. Porque receber também é viver. Não é só receber de forma... eu tenho Deus no meu coração. Deus todos nós verbalizamos que temos. A gente só quer que você entenda que para poder ir, tem que caminhar. A jornada é essa. 2 portas. A estreita, poucos entram por ela, mas que conduz à vida eterna. Poucos. E tem a porta larga, que muitos a encontram. Quer dizer, nem precisa ir, é que nem o metrô de São Paulo. Você não entra, te empurram. É isso. O mundo está te empurrando para as portas largas. Só que eu louvo a Deus que Deus levantou um povo que está aqui nesta noite ouvindo a voz de Deus. E eu decidi na minha vida me gastar para ensinar. E eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Eu queria fazer um apelo. Tem alguém para Jesus hoje? Alguém corajoso, corajosa? Pastor, eu estou parado no caminho. Ou a minha esposa é crente, eu não sou. Nunca decidi. Hoje eu vim aqui, ouvi uma voz e Deus tocou no meu coração. Preciso tomar uma decisão. Se você olhar para a terra, meu filho, você fica aí mesmo onde você está e vai embora do mesmo jeito. Agora se você olhar para o céu, possivelmente Deus estará assim, ó. Os anjos, vai. O Espírito Santo, vai. Então nossa obrigação, nosso objetivo maior não é encher a igreja. A igreja é uma consequência. Nosso desejo maior é encher e povoar o céu.